Antes de mais nada, gostaria de deixar bem claro que a intenção do vídeo não é menosprezar ou diminuir a história de determinado clube, pois o conceito de time pequeno é bastante relativo, e o que é pequeno e sem tradição pra mim pode ser totalmente o contrário pra você. Número 7, 15 de novembro. Na primeira metade dos anos 2000, muitos clubes pequenos se destacaram no cenário regional e nacional, e um desses clubes foi o 15 de novembro da cidade de Campo Bom, no Rio Grande do Sul. O 15 chegou às finais do Campeonato Gaúcho em 3 oportunidades, mas nas 3 ocasiões não conseguiu superar o grande campeão Internacional. Além do destaque estadual, o clube ainda fez uma ótima campanha na Copa do Brasil de 2004, quando eliminou o Vasco após uma vitória por 3-0, e só parou nas semifinais quando enfrentou o futuro campeão daquela edição, o Santo André. O comandante da equipe era ninguém menos que Mano Menezes, um dos grandes técnicos do futebol brasileiro na atualidade. Hoje em dia, o 15 de novembro está licenciado e não exerce profissionalmente nenhuma atividade futebolística. Número 6, Ituano. O Ituano já tinha conquistado o Campeonato Paulista uma vez em sua história, isso em 2002, mas aquele campeonato não teve a presença dos ditos grandes clubes do estado de São Paulo. Na edição de 2014, o Galo de Itu fez uma boa campanha, avançando em segundo lugar no seu grupo e passando por Botafogo de Ribeirão Preto nas quartas, Palmeiras nas semis e faturando o título após decisão de pênaltis contra o grande favorito, Santos. Número 5, Brasiliense. Com apenas 5 anos de fundação, o Brasiliense surpreendeu a todos e chegou na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Antes desse feito histórico, o clube já tinha sido campeão da Série C do Brasileiro em 2002 e vice da Copa do Brasil no mesmo ano, tendo eliminado clubes como Atlético Mineiro e Fluminense. Sempre apostando em medalhões, o Jacaré do Distrito Federal atualmente não anda muito bem das pernas, já que amarga a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro e não vem assustando mais os grandes clubes no cenário nacional. Número 4, Ipatinga. Em 2005, sob o comando do então técnico Ney Franco, o Ipatinga conquistou o Campeonato Mineiro sobre o Cruzeiro e, a partir dali, iniciou uma ascensão meteórica no cenário nacional. Em 2006, o clube fez uma surpreendente campanha na Copa do Brasil, eliminando clubes como o Botafogo e o Santos, e só parando nas semifinais quando enfrentou o futuro campeão daquela edição, o Flamengo. Nesse mesmo ano, conquistou o inédito acesso à Série B do Brasileirão e no ano seguinte, em 2007, o ponto alto da história do clube, quando conseguiu subir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas a partir de 2008 começava a decadência e os altos e baixos na história do Ipatinga, quando nesse mesmo ano foi rebaixado tanto no Campeonato Mineiro quanto no Brasileirão. Atualmente, o clube não participa de nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro e, em âmbito estadual, fez uma fraca campanha no módulo 2 do Campeonato Mineiro, equivalente à 2ª divisão local. Número 3, Paulista de Jundiaí. O feito alcançado pelo Paulista de Jundiaí na Copa do Brasil de 2005 jamais foi repetido por nenhum outro na história do futebol brasileiro. Naquela edição, o clube do interior de São Paulo ergueu a taça após vencer o Fluminense na finalíssima, mas o que ficou ainda mais marcado foi a campanha do clube, que em todas as fases da competição só enfrentou equipes que na época estavam na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, sendo eles o Juventude na primeira fase, o Botafogo na segunda, o Internacional nas oitavas, o Figueirense nas quartas, o Cruzeiro na semi e o Fluminense na grande final. Hoje em dia, o clube vive uma de suas piores fases da história, sem disputar qualquer competição nacional e amargando a 4ª divisão do Campeonato Paulista. Número 2, Santo André. Protagonista de um dos maiores vexames da história do Flamengo, o Santo André em 2004 surpreendeu o rubro-negro e conquistou a Copa do Brasil em pleno Maracanã, após vencer a partida por 2-0, sem dar qualquer chances de reação para a equipe carioca. Ao longo da campanha, o clube do ABC Paulista despachou outras equipes que na época disputavam a primeira divisão, tais como o Atlético Mineiro, o Guarani e o Palmeiras. Atualmente, o Ramalhão não disputa nenhuma competição de caráter nacional e fica entre idas e vindas da primeira para a 2ª divisão do Campeonato Paulista. Número 1, São Caetano. Um dos clubes que mais surpreendeu o Brasil e o continente na primeira metade dos anos 2000, o São Caetano caminhava a passos largos para se tornar um grande clube do futebol nacional, tendo chegado às finais do Campeonato Brasileiro em 2000 e 2001 e ainda na final da Copa Libertadores em 2002.
Nas 3 competições, o azulão bateu na trave e ficou no quase, mas em 2004, sob o comando de Muricy Ramalho, enfim o clube pôde sentir o gostinho de levantar uma taça, quando se sagrou campeão estadual após vencer o Paulista de Jundiaí na finalíssima. Nesse mesmo ano, o clube alcançou as quartas de final da Libertadores, e no Campeonato Brasileiro, um episódio triste na história do clube do ABC, quando o zagueiro Serginho sofreu uma parada cardíaca em campo e morreu a caminho do hospital. O azulão foi punido com a perca de 24 pontos, quase sendo rebaixado para a Série B, e a partir dali começando sua derrocada em âmbito nacional, não conseguindo mais bater de frente com os grandes do futebol brasileiro e do continente. Atualmente o clube não disputa nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro, e no Campeonato Paulista conseguiu avançar a fase mata-mata, mas parou por aí. Fala galera, se gostaram deixe o seu like e o seu comentário. Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo.